Olá alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Sérgio. Hoje nós veremos como fazer a avaliação laboratorial do líquor e também do sêmen. O líquor, o líquido cefalorraquidiano, é um líquido aquoso, é um fluido aquoso que preenche todo o sistema ventricular do encéfalo, além do canal central da medula, do espaço subaracnoide da medula e reveste todo o cérebro. É um líquido que tem por função proteger mecanicamente e imunologicamente o encéfalo da entrada de patógenos ou do impacto advindo de problemas externos. Na figura nós podemos ver que entre o osso e as meninges cranianas duramata e aracnoide fica o espaço subaracnoídeo, que esse espaço é um espaço revestido por todo o líquido cerebroespinhal e que vai proteger da entrada de patógenos advindo do sistema cardiovascular, assim como de impacto mecânico promovido por fontes externas para proteger todo o sistema nervoso central. O líquor ele é formado por ultrafiltração do plasma devido a altas pressões hidrostáticas do sangue arterial. Além disso, também é formada nos plexos coroides dos ventrículos cerebrais, que são células especiais localizadas nos ventrículos e que produzem essa ultrafiltração plasmática. O volume total de líquor é de aproximadamente 90 a 150 ml no adulto e na criança ou no recém-nascido de 40 a 60 ml de líquor. É produzido diariamente 500 ml e a taxa de renovação é cerca de 3 vezes por dia. Então, o líquor é formado no plexo coroide, essa região aqui do quarto ventrículo, assim como essa região aqui do terceiro ventrículo, além de ser originado a partir da ultrafiltração do plasma que passa na região ventricular. Então, esse aqui é o ventrículo lateral, onde o plasma é ultrafiltrado. Esse líquido ele vai ser produzido também pelo plexo coroide, se juntam, vão passar para o terceiro ventrículo, onde se juntam ao líquido produzido por esse plexo coroide, e todos eles passam através desse forame para o espaço subaracnoide, onde circulam e retornam para os ventrículos cerebrais. O líquido, ao passar de um ventrículo para o outro, ele precisa de espaço. Então, a obstrução desses espaços eles geram um acúmulo do líquido, o que costumeiramente é chamado de hidrocefalia. Essa hidrocefalia ela tem consequências graves para o sistema nervoso central, principalmente relacionadas à compressão do encéfalo. A coleta do líquor por punção lombar tem por finalidade a retirada de líquido cefalorraquidiano para exames laboratoriais, para descompressão do sistema e também para infusão de medicamentos. Algumas informações são obtidas imediatamente, como pressão, como aspecto, como cor, e outras são obtidas a partir das análises desse líquor, como informações bioquímicas e citológicas. O importante para se coletar líquor é se fazer uma asepsia cirúrgica, né, em frascos de vidro. Importante também é que serão coletados 3 frascos de vidro sequenciais. Os frascos precisam ser numerados para que se saiba que amostra, para que vai servir cada um daqueles frascos. O objetivo do sequenciamento dos frascos, da anotação da ordem que esses frascos foram coletados, é para se fazer análise correta em cada um daqueles frascos, assim como para que não se pegue no primeiro e no segundo, para que não se pegue no segundo e no terceiro frasco, principalmente, amostras que venham com contaminação sanguínea, com eritrócitos. Então, evitar a contaminação com sangue no trajeto da agulha, mas isso é muito corriqueiro, isso pode acontecer. E se a coleta for feita
com algum tipo de contaminação. Essa contaminação normalmente se vê apenas no primeiro frasco. Enviar ao laboratório no máximo 30 minutos e, ao chegar no laboratório, iniciar as análises imediatamente. Então, a punção lombar, né, é feita em decúbito lateral. Ela deve ser feita somente por um profissional especializado. A punção deve ser feita preferencialmente pela manhã, com o paciente em jejum e após algum tempo de repouso. Essa punção era feita preferencialmente entre as vértebras L3 e L4 e alternativamente pode ser feita também entre L2 e L3 ou entre L4 e L5. Primeiro aspecto a se fazer a medição da pressão do líquido. Essa pressão ela é tomada com manômetro em centímetros de água e é feita tanto no início, ou seja, na retirada do líquido, que é chamada de pressão inicial, como na final, que é a pressão final. Ela varia de acordo com a posição e de acordo também com o local da punção. Então, tem que se levar em consideração isso para saber se a pressão está normal ou alterada. A punção licórica ela é indicada em casos de suspeita de meningite, em casos de hemorragia subaracnoidea, neoplasia do sistema nervoso central, neurocisticercose e doenças neurodegenerativas. E é contraindicada no caso de infecção no local da punção e aumento da pressão intracraniana. Os exames do líquor eles são divididos em dois grupos: os exames de rotina, são principalmente o estudo físico, né, e eco e aspecto químico, exames de glicose, glicorraquia e proteinorraquia de proteína, e estudo citológico, citometria e citologia. Os exames complementares são os estudos ou as análises microbiológicas, gram cultura, pesquisa de antígeno bacteriano e os imunológicos. Usualmente colhe-se por gotejamento, então se faz a punção lombar, a agulha extravasa o líquor e esse líquor é colhido em tubos estéreis que são identificados e marcados numericamente. O primeiro tubo ele se destina às análises bioquímicas e sorológicas. Muitas vezes esse primeiro tubo ele contém resquícios de sangue e aí não vai ser problema a presença desse resquício de sangue para as análises bioquímicas e sorológicas. O segundo tubo ele é destinado à microbiologia e o terceiro tubo ele é destinado à citologia. Assim que se colhe o sangue, assim que se colhe o líquor, melhor dizendo, se observa o aspecto desse líquor. Normalmente, esse líquido ele é límpido, transparente, muito parecido com água pura. No caso de um líquor patológico, a tonalidade pode variar desde límpido até fracamente turvo. E problemas na coleta podem afetar a cor do líquor. Então, esse é um líquor normal, um líquor que tem cor transparente, né? Ele não apresenta nenhum tipo de turbidez, nenhum tipo de coloração. No estudo físico-químico, nós observamos a cor. Um dos aspectos mais importantes quando o líquor chega no laboratório é avaliar se ele apresenta xantocromia, que é uma coloração amarelada. E a xantocromia indica a presença normal de proteína, bilirrubina ou de hemoglobina. O aspecto turbidez do líquor pode indicar a presença de células ou de bactérias. A glicose também é avaliada como estudo bioquímico e pode indicar infecções bacterianas, no caso da glicose está baixa, ou infecções virais se a glicose for observada elevada. Proteína também observada e ela vai estar alta em casos de infecções bacterianas e também de tumores ou hemorragias. Quanto ao aspecto, o líquor pode estar ligeiramente opalescente, observada em algumas formas de meningite tuberculosa.
pode estar opalescente ou turvo, observada na meningite aguda, principalmente ocasionada tendo origem bacteriana por Staphylococcus, Streptococcus ou meningococo, e pode estar também purulenta, indicando a fase final das meningites agudas. Se esse aspecto purulento, a tonalidade estiver amarelada, pode indicar uma meningite produzida por cocos, azulada, a meningite piociânica. Quanto à cor, o líquor pode ser eritrocrômico, e aí pode ser causado por um acidente de punção. Então, o líquor vai ter aquela cor transparente. O líquor eritrocrômico vai ter uma cor avermelhada. Ele indica, pode indicar ele pode indicar um acidente de punção. E como nós podemos diferenciar se é um acidente de punção ou se realmente é uma hemorragia na região cerebral, na região do líquor? Então, primeiro, se a diminuição da coloração, se houver diminuição da coloração conforme o escoamento do líquor, ou seja, o último frasco provavelmente não vai ter mais coloração, isso indica um acidente de punção. Também, se após centrifugação o sobrenadante ficar incolor, isso também indica acidente de punção. Lembrando que esse líquido ele precisa ser centrifugado imediatamente após a função, imediatamente após a punção lombar. E também, se houver coagulação no líquido, naquelas regiões, principalmente do primeiro tubo, pode indicar também acidente de punção. Mas, se não houver acidente de punção, o líquor eritrocrômico indica alguma hemorragia na região cerebral. O líquor também pode ser xantocrômico, de cor rosada, laranja ou amarelada, e não está só relacionado ao derrame de sangue. Então, devemos considerar 3 origens: hemolítica, ou seja, a destruição das hemácias, e a hemoglobina vai dar essa coloração aí xantocrômica para o líquor. Biliar, intensa icterícia, então a bile também pode contribuir com a xantocromia do líquor. E a presença de hemorragia subaracnoide também pode contribuir com a xantocromia. A citologia é outro aspecto a ser analisado do líquor. Ela deve ser iniciada prontamente, pois as células suspensas em líquor elas sofrem rápida degradação in vitro. Então, conta-se as células, a citometria, conta-se as células presentes por milímetro cúbico, utilizando a câmara de Funch-Rosenthal ou a câmara de Neubauer. Normalmente não é necessidade de fazer diluição, a menos que haja uma hiper ou uma celularidade muito elevada. Então, as células são contadas aqui na câmara de Neubauer, nos 4 cantos, né? E é feita uma média desses 4 cantos. Se após essa contagem foi encontrada uma elevação de linfócitos, isso pode indicar uma meningite aguda, viral, uma meningite crônica, processos inflamatórios inespecíficos. Se encontrarmos um aumento de monócitos ou de macrófagos, podemos suspeitar de lesões cerebrais, como encefalite, como granulomas, como tumores, de lesões desmielinizantes, de hemorragias, de acidentes vasculares cerebrais, meningites crônicas, especialmente aquelas produzidas por fungos. O aumento de neutrófilos pode indicar uma fase precoce da meningite viral, uma meningoencefalite crônica ou uma vasculite. O aumento de eosinófilos, meningite viral. O aumento de basófilos, podemos suspeitar de meningite viral ou neuroparasitoses e meningoencefalite. E o aumento de plasmócitos de processos infecciosos crônicos. Então, além da contagem direta de células, também fazemos a marcação através de corantes como May, Grunwald e Ginza, que vão indicar qual tipo celular diferencial para que possamos avaliar o tipo de infecção do líquor.
Também pode-se fazer um GRAM, que vai definir a etiologia da infecção, um látex com pesquisa de anticorpos bacterianos e a cultura, que vai identificar os germes mais frequentes nas meningites bacterianas. São principalmente meningococos, Escherichia, o Haemophilus neisseria, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e Escherichia coli. Também se faz o estudo imunológico, para identificar a sífilis, a neurosífilis, neurocisticercose, neurotoxoplasmose, citomegalovírus em Epstein-Barr e o HTLV-HIV. Também se faz a avaliação bioquímica com medição de proteína, proteinorraquia. Proteína normalmente está entre 15 e 45 mg por decilitro. A quantidade de proteína ela aumenta à medida que se aproxima do nível lombar. A maior parte das proteínas encontradas ela vem do plasma, 80%. Então, variações das proteínas plasmáticas ou variação na permeabilidade dessas proteínas plasmáticas podem resultar em aumento da proteinorraquia. Normalmente, há predominância de proteínas plasmáticas de massa molecular relativamente baixa, como pré-albumina, albumina e transferrina. Então, nessa tabela nós podemos ver as principais proteínas encontradas no líquor cefalorraquidiano, sua concentração no líquor, a concentração no soro e a proporção líquor-soro. Então, nós podemos ver que as proteínas onde aparece maior proporção, a maior diferença entre líquor e soro, são as imunoglobulinas IgA e IgG. Enquanto outras proteínas apresentam proporções bem menores, como o pré-albumina, onde o equilíbrio entre soro e líquor ela é muito menor. A elevação da quantidade de proteínas no líquor se deve à permeabilidade aumentada da barreira hematoencefálica. Também produção de imunoglobulinas do sistema nervoso central, redução na depuração das proteínas normais do líquor ou degeneração do tecido neural. A permeabilidade aumentada na barreira hematoencefálica pode ser em virtude de dois fatores: pressão intracraniana elevada, resultante de tumores cerebrais, de hemorragias intracerebral ou de lesão traumática, ou permeabilidade aumentada em vista de inflamação, associada a meningite bacteriana ou viral, encefalite e poliomielite. A medida da glicose no líquor é chamada de glicorraquia, e a glicose entra no líquor através de transporte seletivo. Podemos considerar que os valores normais estão entre 60% e 70% da glicose plasmática. Então, valores elevados de glicose plasmática também gerarão valores elevados de glicose intrarraquidiana. O sangue para exame de glicemia ele deve ser colhido pelo menos 2 horas antes da punção espinhal, para que haja um equilíbrio glicose e sangue. 2 horas depois se faz a coleta do líquor para se medir a glicose. As amostras devem ser analisadas imediatamente, e um aumento na glicorraquia é sempre resultado de elevações plasmáticas de glicemia. Diminuição da glicose no líquido cefalorraquidiano ocorre em virtude de alguns fatores. Quando a glicose está baixa e os níveis de neutrófilos estão elevados, isso indica uma meningite bacteriana. Quando os níveis de glicose estão baixos e os níveis de linfócitos aqui estão elevados, isso indica uma meningite tuberculosa. Quando os níveis de glicose estão normais e os níveis de linfócitos estão elevados, uma meningite viral. E grande redução dos níveis de glicose podem ser causadas por alterações nos mecanismos de transporte de glicose pela barreira hematoencefálica. Além de glicose, também se mede lactato, que é um dos fatores importantes para indicar meningite. Lactato apresenta valores inferiores a 25 mg por decilitro. Superiores a isso, pode indicar uma meningite
bacteriana, tuberculose ou meningite fúngica. O aumento do lactato em virtude da redução do fluxo de O2 e também em virtude da hemólise. Também se mede como avaliação bioquímica a glutamina, deve estar entre 8 e 18 mg por decilitro. A medição da glutamina é extremamente importante, porque valores elevados, como 35 mg por decilitro, podem resultar em distúrbios de consciência, uma vez que a glutamina tem como resultado aumento da amônia, e a amônia é tóxica para o tecido cerebral. E essa elevação de amônia acontece em virtude de distúrbios hepáticos. A ureia não é formada a partir da amônia, essa amônia ela forma glutamina, e a glutamina é levada, portanto, para o cérebro. Então, o aumento da glutamina indica necessariamente o aumento da amônia. Também pode-se medir a atividade da desidrogenase lática. As 4 frações, ou melhor, as 5 frações da LDH pode ser medida. Aumento da LDH1 ou 2 indica lesão do tecido cerebral. Aumento da LDH2 e 3 indica lesão linfocitária, e aumento da LDH4 e 5 indica lesão de neutrófilos. Também se mede a atividade da creatina quinase BB, e o aumento dessa enzima, da CKBB, é um prognóstico desfavorável, principalmente após a parada cardíaca. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês quanto à avaliação laboratorial do líquor. Em breve estarei publicando a avaliação laboratorial do sêmen. Muito obrigado e até a próxima.